Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, mesa diretora. Hoje eu quero trazer algo positivo, né? A gente sobe nesta tribuna para reivindicar tantas questões na nossa sociedade, e eu reivindiquei uma questão, que é a questão do saneamento básico, por muitos anos, subindo nessa tribuna para que o loteamento Balardim conseguisse acessar o tratamento de esgoto, acessar o saneamento básico, e hoje eu subo aqui para dizer que isso está acontecendo. Eu quero pedir para que a minha assessoria coloque as fotos e que a TV Câmara mostre. A gente consegue observar que a canalização ela está sendo feita aos pouquinhos, mas ela está sendo feita. E aquilo, eu peço para a TV Câmara, isso, a imagem seguinte que mostra os canos maiores, que mostra a quantidade de investimento que está sendo feito, mas esse investimento, ele é muito além da estrutura do bairro. Ele fala, o saneamento básico, ele fala de saúde, de uma questão de saúde pública. Os moradores que antes não tinham acesso a esse direito, viviam com o esgoto entrando em suas casas. Na enchente, o loteamento Balardim foi um dos bairros mais atingidos de Caxias do Sul. E por muito tempo, aquelas famílias não conviveram apenas com as chuvas intensas, que alagam, que enchem a sanga, que fazem a sanga entrar nas casas, mas conviveram com um esgoto a céu aberto, com o cheiro do esgoto nas suas casas, por mais de 30 anos. Então é fundamental, é importante, é vitorioso, é grandioso demais isso estar sendo feito, isso está sendo colocado em prática, mas a imagem que está apresentada agora nos mostra que a gente ainda tem um bom caminho pela frente, que ainda não é todos os locais que estão tendo a canalização. Por parte do subprefeito, a gente tem uma resposta muito positiva de que vai ser buscado novas licitações para a compra de novos encanamentos, porque são encanamentos complexos, de tamanhos diferentes, de espessuras diferentes, e isso vai sendo feito aos poucos, e é o que a gente quer acreditar. Estivemos no início do ano com o secretário de obras na comunidade, junto com o subprefeito, e logo após essa nossa visita, começou a se dar os encaminhamentos. Eu acho importante também citar que é isso, quando a gente tem uma vontade, que não é só, que é sim uma vontade política, que é a vontade de investir em uma comunidade. A gente não precisa olhar só a questão de que não é regularizado, então não pode se fazer. Foi isso que a gente ouviu por muito tempo. Foi isso que os moradores ouviram e bateram de cara na porta por muito tempo. Porque são moradores de um bairro que ainda não tem regularização fundiária. Mas a prova de que mesmo sem regularização fundiária, tendo vontade política, dá para fazer, está aí. Está nessas obras que estão sendo feitas, que ainda precisam de muito, mas que já estão saindo do papel. E isso é fundamental para aquela comunidade. Isso, sem sombra de dúvidas, muda a qualidade de vida daquelas pessoas. Uma comunidade com muitas crianças que brincavam no meio do esgoto. Isso é muito desumano. Em 2025, a gente ainda imaginar e conhecer realidades de pessoas que vivem e convivem com o esgoto a céu aberto é uma coisa, para mim, muito desumana. Então, o saneamento básico, para mim, é muito além da estrutura, é dignidade para aquelas pessoas. Então, a gente tem outros locais da rua principal, mais uns 500 metros ali de canalização podem suprir as chuvas que descem dos morros. Então, a gente ainda tem muita conquista a ser feita no loteamento Balardim. Precisa de pavimentação. Ali ao lado, no Recanto das Cascatas, precisa de luz elétrica, que ainda não tem. Mas a gente vê as coisas avançando. E aqui o vereador Daniel não está, mas então vou me direcionar à base do governo. Aqui eu estou agradecendo por essa obra sair do papel.
de cabeça erguida, dizer o quanto a gente lutou, o quanto a gente batalhou, quantos nãos a gente ouviu. E o pior do que ouvir o não é ouvir o sim e o sim nunca acontecer. E agora está acontecendo. E isso é muito feliz para mim, enquanto vereadora, e para aquela comunidade. Seu à parte, vereador Pedro. Obrigado, vereadora Estela, Boa parte, pela vereadora gentileza. Eu lhe dou os parabéns por trazer aqui, é muito importante. Eu julgo assim também que deve haver o reconhecimento quando acontece, e é uma questão de saúde, saúde pública, meu Deus do céu. E você sabe que ontem eu vi ali tive acesso a indignação de algumas pessoas que estão recebendo água canalizada lá em Santa Bárbara de Anaheque, que é um lugar difícil, e as pessoas indignadíssimas por causa da rua. Como é que você vai comer um omelete sem quebrar os ovos? Não tem como, gente. Então, assim, tem coisa que pode fazer o que quiser, que não adianta. Então, fiquei bem feliz de a gente ver que há, isso de parte de todos os vereadores também, que também tem um reconhecimento, como você trouxe essa ocasião e outras, Obrigado, vereador. Seu à parte, vereadora Andressa. Vereadora Estela, lhe parabenizar pelo tema trazido, pela importante luta, também conquista, junto àquela comunidade. E a senhora tocou num ponto que eu considero crucial. A gente vê diversos loteamentos, vereador Pedro, com esse problema de serem chamados de irregulares, e, a partir disso, as pessoas não conseguirem acesso a direitos básicos. Então, por exemplo, ter gato de luz e água é uma coisa básica e ilegal. Mas, nesses lugares, as pessoas são obrigadas a fazer isso, o poder público sabe, as pessoas querem regularizar e não conseguem por terem loteamento irregular. Então, eu acho que nós estamos muito atrasados em várias questões. As pessoas querem pagar seus impostos, inclusive, e não conseguem pela morosidade do poder público. Então, que a gente continue lutando por dignidade em todas as comunidades da nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho nessa área. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, vereadora Andressa. Você também é uma vereadora que está extremamente ligada à pauta da habitação e, sem sombra de dúvidas, tem esse entendimento que, quando a gente fala dos direitos sendo garantidos, a gente está falando da dignidade humana em primeiro lugar. Seu à parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereadora Estela. Para mim, ilegal é não ter onde morar. Essa é a grande questão que a gente tem que tratar. Bom, tem uma previsão constitucional determinando que as pessoas têm direito à moradia, e mesmo o Estado, muitas vezes, não cumprindo o dispositivo constitucional, a pessoa cumpre o dispositivo constitucional. Acho que bem tratou o vereador Pedro, muitas vezes o Estado tem que ser educativo para conseguir explicar para as pessoas o porquê da necessidade de saneamento básico. Porque a pessoa, muitas vezes, vereadora Estela, nunca teve acesso ao saneamento básico para ter ciência da importância do saneamento básico. Esses dias eu estava ouvindo uma servidora aqui da casa, que ela me falou que entrou numa casa e a mãe da pessoa que morava na casa falou: como é que ela vai querer algo melhor que isso? E a pessoa, só de ver a casa, se arrepiava. Porque, às vezes, a pessoa nem conhece uma realidade diversa, vereadora Estela. E, às vezes, a gente vai apresentar essa realidade diversa, a pessoa fica aversiva a conhecer a realidade diversa. Então, cabe ao Estado, mais do que servir e garantir esse saneamento básico, cabe ao Estado também ressaltar para a pessoa a importância de que ela tenha acesso a essas garantias sociais que dão dignidade, porque a pessoa só vai ser emancipada de verdade se ela conseguir ter café da manhã, almoço e janta, se ela conseguir ter acesso à escola, se ela conseguir ter acesso ao saneamento básico. E quando a gente trata de liberdade, trata dessa liberdade, da pessoa poder ir no banheiro. Vamos conversar sobre isso, de poder ir no mercado e pagar a sua compra, de poder abrir a torneira e sair água. Esse é o tipo de liberdade que nós temos que defender todos os dias e aproveitar. Tem uma grande amiga minha no plenário, a Vera, eu tenho seguidamente visitado o bairro dela, é amiga da vereadora Andressa também, e a gente trata disso lá no bairro dela. Todos os moradores fazem um esforço, trabalham em conjunção de esforços com os servidores do município. E tenho certeza que agora, com o Lucas Suzin na secretaria, nós vamos ter grandes melhoras lá no teu bairro, Vera. Obrigado. Que assim seja, que a gente tenha muitas melhoras em todos os bairros que passam por essa mesma questão, de serem irregulares e de, portanto, terem a desculpa de que não dá para se investir. Eu acho que com esse avanço que nós estamos tendo, com o fato do secretário, e quero aqui parabenizar o Lucas Suzin por estar disposto a ir na comunidade conosco, a ouvir os moradores e moradoras e, de fato, tirar do papel. Então, quero reforçar, nesses segundos que me restam, que hoje eu subo nessa tribuna muito feliz por saber que um direito está sendo garantido por uma comunidade que batalha, que trabalha, que luta tanto. Então, que a gente consiga pensar
sempre nisso, que a gente quer para todos e todas a dignidade, a garantia dos direitos, a garantia do saneamento básico, da moradia adequada, da alimentação adequada, que é para isso que estamos aqui, é essa a nossa função, é esse o nosso papel. Então, com toda certeza, a gente tem que, sim, comemorar a cada avanço e a cada conquista, porque elas não são para nós, elas são para os moradores e moradoras que são beneficiados nesses bairros e loteamentos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardi.